Pessoal, dando uma força pro pessoal que, né, tinha pedido, assim, em relação. Tem um exemplo de como resolver uma questão dentro do padrão da FGV para Receita Federal, etc. Bom, eu vou pegar aqui uma questão como exemplo. Essa questão não é um estudo de caso, tá? Até porque a discussível fala sobre questão. Então ela pode tanto trazer uma questão teórica, com um texto meramente motivador, quanto apresentar para vocês um estudo de caso. Então eu vou explicar aqui alguns detalhes que são interessantes você saber. Primeiro, que nós temos? A gente tem que lembrar, sempre que eu falo para o aluno, para você ter razão no seu concurso público, né, sobre tudo que você vai fazer, você não pode desgrudar o olho dos aspectos avaliativos. Não adianta ter muito conteúdo se você não entende o que está em jogo, senão não funciona, tá, gente? Por exemplo, ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo, tinha saído o resultado do TRT da terceira, entendeu? Vários alunos meus tinham passado naquele TRT da terceira Minas Gerais. E eu peguei alguns recursos, assim, mais ou menos recursos de 6 alunos, foi isso. E é interessante que, na verdade, não são alunos, assim, um ou outro é aluno, 3 alunos aqui do curso e 3 alunos que não eram aqui do Turma de Geração Concursos. Mas é interessante como que você, e eu quis falar dos meus alunos que inclusive estavam na fase recursal, como que o aluno normalmente ele se trai em relação aos processos de construção de texto. Por quê? Um dos aspectos avaliativos lá, eu tô contando a história de lá para você entender a Receita Federal aqui, tá? Porque exatamente esse botar o pé no chão é que as pessoas precisam fazer o tempo todo. Um dos recursos de avaliação lá daquele concurso era coerência e coesão. Então é bem interessante isso. Por quê? Nem sempre as bancas vão usar os mesmos recursos avaliativos. Quando você pega um manual de redação assim bem robusto, né? Por exemplo, nós temos um do Moacir Garcia, ele tem quase 700 páginas, então veja, não é pouca coisa, tá certo? São livros bem densos. Daquilo ali sempre se extrai um capítulo, dois no máximo, para fazer uma avaliação. E aí o que acontece? Na hora que a banca vai analisar, como foi o caso do TRT Minas, TRT da terceira região, pedia lá coerência e coesão. Então, por exemplo, tinha muitas redações muito boas, porém quase nada de coesão sendo trabalhado. Teve até uma aluna que ficou um tempão comigo debatendo recurso. Eu falei, amiga, quando a banca te coloca o critério coesão, imagine, e aí prestem atenção vocês na receita. Você está num concurso de Miss Universo, vamos supor. E uma dos quesitos é a avaliação do desfile de maiô, por exemplo, tá? Ou de biquíni. Roupa de banho. E aí uma delas vira e fala, esse eu não vou fazer não. Eu vou fazer todas as etapas menos esta. O que acontece? Ela tá fora do concurso público, ela tá fora daquele concurso. E é a mesma coisa, é disputa, o caso de vocês. Quando a banca coloca coerência e coesão, é para você exercitar a coesão, é para você exercitar a coerência, não é uma questão de escolha. E o que eu quero dizer, Juna, que termo técnico é esse aqui? Ora, quando você vai criando períodos menores e você tem que usar, por exemplo, ponto, não é? A partir do momento que você criou o ponto, você vai dar movimento para o discurso de tal forma que vai precisar de coesão para iniciar o período, porque a gente nunca termina um período X, vai para um período Y, sem haver ligação entre eles. Tem que haver um ponto de ligação aqui, tá? Tem que ter um pontinho aqui em Y que lembra X. Então, se este é o critério, este é o critério que eu tenho que ouvir. Entendeu, gente? É isso que eu tô falando para vocês. Por isso que quando eu falei assim, toda vez que eu vou dar uma aula, seja aqui na parte aberta, eu tomo muito esse cuidado de me voltar novamente pro edital, sempre que eu posso. Vocês veem que eu abro muito edital nos meus vídeos, por quê? Porque senão não passa, gente. Olha, eu tô há 25 anos nessa briga que é o concurso público. Senão não passa no concurso. Aí tem muito conteúdo, a pessoa não sabe o que estudou muito, etc. Faltou olhar técnico, tá? Exatamente aqui, o olhar daquilo que você não pode perder. Ora, o que a banca na receita, falando de receita agora, vai avaliar de fato na sua discursiva? Ela vai avaliar o acerto das respostas, o grau de conhecimento, tá certo? A fluência e a coerência da exposição.
Isso aqui eu não trouxe, mas é numa prova discursiva, ou seja, um texto de caráter dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é você esclarecer. Dissertar não é início, meio e fim. Nada disso. Dissertar é esclarecer. A função da dissertação é essa. Então, veja bem, o acerto das respostas dadas, a maioria das pessoas lá no dia do concurso público vai acertar mesmo. Por quê? Porque as questões da FGV não são difíceis. A discursiva não, são questões que começam com conceito, então ela vai lá nos conceitos, são questões que depois evoluem para características, depois podem ir para uma jurisprudência, mas a banca não é tão afirmativa numa jurisprudência de modo perigoso, ela te faz raciocinar. Então não é assim o fim do mundo. Todo mundo acerta as respostas da FGV. Esse é o momento que todo mundo vai junto. O grau de conhecimento. Eu estudei muito, eu consigo ir galgando conhecimento. Maravilha, maravilha. Né? Você sabe aquilo além da pergunta mais objetiva, por exemplo. Vai falar de um tributo, você consegue exceder o fato gerador, né? Falar sobre incidência, falar sobre contribuintes e etc. Pronto, tudo bem. Porém, a banca avalia também, porque ela não vai deixar barato, a fluência e a coerência da exposição. O que quer dizer fluência, Júnia? Quando se diz que um discurso tem que fluir, esse discurso precisa caminhar criando uma linha de raciocínio. E a melhor forma que a gente tem, né, de montar um discurso com uma linha de raciocínio lógica, não uma linha de raciocínio muito performática, que é o que acaba acontecendo nas discursivas dos candidatos, é você ir aos poucos. Você constrói um período, daqui a pouco você constrói outro período com outra informação, daqui a pouco outro período com outra informação. Tá certo? Por quê? Porque a banca vai analisar a coerência dessa exposição. Então, à medida que você vai criando esses canais. Quando você trabalha períodos menores, acontece a coesão aqui. Coesão anda muito junto com coerência, tá, pessoal? Tá aqui embutido. E o que é coerência? É exatamente a capacidade de combinações que você faz. Né? Aquilo que combina. Quando a gente não consegue trazer algo dentro de uma lógica, o nosso discurso fica muito performático. Uma das formas de eu dar fluência e dar coerência é sempre me perguntar sobre trabalhar com o seguinte. Primeiro, resposta bem objetiva. É aquele tripé que eu falei lá no meu primeiro vídeo, né, sobre estrutura. Resposta objetiva. Você precisa responder de cara o que a banca pediu. Assim que você deu a resposta objetiva, você vai para a norma. Por quê? Ora, você quer ser auditor fiscal, quer ser analista, e você precisa ter um bom conhecimento da norma. Então você vai lá para o regramento. Esta banca não é tão chata em relação a você ter que, por exemplo, como aconteceu no concurso do fisco do DF, né? Naquele concurso a gente teve 9 alunos entre os 15 primeiros, nem fui eu que apurei, foi o site concorrente apurou e a gente viu lá direitinho o nome dos alunos. Então o que acontece? Ali você precisa ir para a norma. Só que a banca não é tão chata. Como eu citei o DF, porque no DF o Sebrasp chegou a pedir para o aluno apontar o artigo da Constituição, senão ele não tirava total. Né? A FGV não, é bem tranquila. Foi para a norma, faça, aqui vai ser o ponto de diferença, é a terceira parte, é aqui que você vai ser aprovado ou não no concurso, né? E você que está assistindo ao vídeo, sim, porque a grande chance de você juntar seu estudo com informação válida. Então o que acontece aqui? Quando você chega nesta parte exatamente, o que vai acontecer aqui nesse momento é que você vai tratar da fluência, você vai deixar o discurso claro, fluido e coerente. De que modo? Você ou vai reescrever essa norma melhor para um campo de tradutibilidade. Esta tradutibilidade pode vir com um processo de reescrita para uma linguagem mais simples, ou poderá vir, né, com um processo de exemplificação, um processo de aplicação do caso em estudo, se houver estudo de caso. Tá bom? Então você joga aqui alguma coisa para que fique claro. Para você entender esse trio de informações, você vai perceber, eu vou te recomendar um exercício muito simples, que aí você vai se ver dentro da Receita Federal. Quando chega a época de declarar imposto de renda, não é? Sempre os canais de TV locais convidam um auditor fiscal para dar uma entrevista,
não é, para que ele possa esclarecer dúvidas do cidadão. Este auditor chega lá, é uma pessoa naturalmente que tem que saber bem de o que se fala, não é? E aí vem as perguntas, o repórter vai passando, o entrevistador vai passando a pergunta para ele. Ele dá a resposta objetiva, ele diz como que é isso em lei, né? O que o código prevê, o que a Constituição prevê, em relação àquela dúvida do contribuinte, e depois ele reexplica aquilo de uma forma mais simples, ou ele cita um exemplo da aplicação daquilo. Ótimo, aquele servidor que você está vendo ali é o servidor que tem passado em concurso público. Por que é ele? É o servidor com capacidade propositiva. Então a capacidade propositiva é a minha capacidade de não ser burocrático demais, é a capacidade de encontrar soluções dentro do processo legal. Eu tenho o limite da legalidade, o limite da objetividade, né, com que eu tenho que observar o meu trabalho, tá certo? Que é eficiência, né? A resposta objetiva, o cara te entrevista ali na ponta da eficiência, e para eu dar efetividade ao meu discurso, eu traduzo aquilo de um modo mais tranquilo. E assim eu vou fazendo o quê? Eu vou galgando, eu vou aprofundando este grau de conhecimento. Ou eu dou exemplo, eu vou trazendo coerência para o discurso começa a combinar em todas as suas partes. Tranquilo? Perfeito? Perfeito? Joia. Vamos ver um exemplo. Veja só. Questão típica de FGV, tá, gente? FGV pode, para a área fiscal, a preferência dela, certo? Em geral, em concurso público, é o quê? Vamos pensar assim, o auditor fiscal. Ela pode trabalhar com o quê? Com procedimento. Tem que estudar muito procedimento fiscal, tá? Procedimento. Pro analista, a parte de processo, que são as partes de feedback. Certo? Tudo envolvendo processo, o analista tem que saber bem. A chance de FGV cobrar procedimento ou processo, muito grande. E aspectos ligados a isso, muito grande, tá? Agora, também é uma banca que gosta de cobrar assuntos que estão em voga. Ela vai cobrar o tradicional dentro de um assunto em voga. Por exemplo, cobrar uma relação entre a fiscalização e a proteção do meio ambiente. Sim, estamos tendo alteração climática, temos novo governo, né? Temos compromissos, como a revisão de uma tributação, e aí pode ser que a banca aproveite esse assunto para jogar vários conceitos ali para você. E aí o que ela faz? Ela segue um ritual. Que ritual é esse? Primeiro ela quer conceito e características. Bora, você está falando de fiscalização e proteção ao meio ambiente, é uma característica de extrafiscalidade de tributo. Então ela vai direto para cá, tá? Aí o aluno olha, nossa, super fácil, dá para fazer. Bacana. Até onde o aluno vai? Vamos lá? Cumpre considerar que a função extrafiscal dos tributos, segundo postula qualquer tributarista que você quiser aqui, consiste na utilização tributária para fins diversos da arrecadação de tributos. Ou seja, a função fiscal é a função de arrecadação. Veja que essa parentização denota uma preocupação em quê, pessoal? Em traduzir aquilo que parece técnico. Sempre, desde a ESAF, os meus alunos são induzidos a esse tipo de preocupação, observar um termo técnico e traduzir, porque lá na época da ESAF havia um código que cobrava isso deles, né? Por exemplo, se vocês conversarem hoje com o Thomas Araújo, que é coach nessa área de fiscalização mesmo, né, da Receita e outros concursos fiscais, era um menino muito bom para escrever, muito bom. Mas a questão, tinha muito conteúdo, mas a questão toda tinha que melhorar o processo, tá? O procedimento de escrita, tá certo? Para que aí o processo fluísse bem, né? O que é o processo? É o feedback, tá bom? Então é isso. E aí você tem aqui, a arrecadação de tributos seria função fiscal. Em outras palavras, a extrafiscalidade atua como mecanismo regulador do Estado sobre atividades econômicas, pois com ela o Estado incentiva ou coíbe comportamentos dos agentes econômicos visando atingir fins constitucionalmente previstos. Pronto. Gente, muita gente vai parar aqui, vai explicar o que é extrafiscalidade e vai dar características de extrafiscalidade. Você veja que aqui, quando a gente fala isso aqui, em outras palavras, a gente faz uma segunda tradução e entra com as próprias características, se for o caso, tá? Pronto. Aqui já é o quê? Você vai dando fluência pro teu discurso. São exemplos da aplicação da função extrafiscal. Quase ninguém vai fazer isso aqui. O que é isso? Trazer um exemplo. Trazer um exemplo.
tá? Disso. Porque aquilo que aquele auditor fiscal faz na hora que você está dando entrevista é isso. Olha, a pessoa pergunta, o que seria, né, o entrevistador, o que seria uma função extrafiscal dos tributos? Aí ele fala, olha, a função extrafiscal dos tributos, né, ela é uma utilização tributária para fins que não são meramente arrecadatórios. Aí ela vai falar, o que significa não ser meramente arrecadatório? Significa, por exemplo, o Estado incentivar comportamento de agente econômico. De que modo? Vou citar um caso, né? Então ele vem para aqui e vai para a área da exemplificação, tá? Então é isso que nós chamamos de, olha só, eficiência, resposta rápida, não é? A eficiência, você tem que entrar no campo de uma teoria um pouco mais densinha, aí de repente você tem uma legalidade, é claro que isso aqui, gente, é da doutrina, não é? E depois você tem aqui a aplicação desse elemento que é a efetividade da tua resposta, tá certo? Então veja, isso tudo é constitucional que a gente está fazendo, é tudo meio, né, basicamente daquilo que se quer do servidor público, tá? Bom, aí a banca vem e fala assim, do nada. Previsão constitucional da extrafiscalidade da CID Combustíveis e sua relação com a proteção ao meio ambiente. Aí a FGV começa a bater no aluno. Por quê? O aluno fala, mas isso aqui tá CID Combustíveis, ok, tá tranquilo, tá, né, tem, realmente tem lá, né, um dispositivo na lei que vai falar da proteção ao meio ambiente, pronto, já sei. E de repente não sabe, vou explicar a vocês. Perceba que aqui a banca jogou uma maldade, previsão constitucional da extrafiscalidade da CID Combustíveis. Você tem previsão constitucional da CID, certo? A CID Combustíveis já está na lei, entendeu? E isso eu estou fazendo assim, jogando esse ensaiozinho, que eu quero mostrar o quê? A banca vai fazendo com que você vá indo, mas ela vai te chamar atenção uma hora para você ter maldade, ou seja, prestar atenção no que você está fazendo. Ou ela vai fazer isso no caso, quando há estudo de caso, ou vai jogar a ciladinha na própria questão, tá? Na pergunta. E vocês vão ver que os alunos caem. No concurso do Espírito Santo, por exemplo, né, havia um caso alcançado pela decadência, a banca faz uma pergunta sobre confissão de dívida, e todo mundo foi explicar a confissão de dívida, sem prestar atenção, né, que já não havia mais dívida. Por quê? Porque houve ali exatamente o quê? O alcance da decadência em relação àquela, né, àquele lançamento, tá? Então pronto, não tinha mais dívida. E quem ficou só explicando, confissão de dívida, podia ter o conteúdo que fosse. A banca simplesmente reprovou mesmo, tá bom? Então muita atenção. Como é que seria então uma resposta a uma situação assim, Júnia? Olha, vamos lá? Outro tributo de caráter extrafiscal é a CID Combustíveis, né? Porque você falou aqui de uma situação, aqui tem um exemplo, ó. Havia um tributo aqui de caráter extrafiscal, né, que é o IPI, que foi usado aqui no exemplo, e aqui a gente trouxe, né, para fazer a coesão, fazer o giro, criar coerência entre o discurso e outro, inclusive, né, criar uma linha de harmonia. Aqui se falou de um segundo tributo. A Constituição Federal de 88, olha a norma aparecendo. Né, em seu artigo 149, trata de modo geral da contribuição de intervenção de domínio econômico, CID. Ponto, calma, tá vendo? Já a CID Combustíveis é regulamentada pela Lei 10.336. Aqui você quebra a banca. Você quebra o raciocínio do examinador, né? Existe essa gíria que alguns professores usam, eu não gosto muito dessa gíria, quebrar a banca. Na verdade, é quebrar a linha de raciocínio do examinador, tá? Para reprovação. Aí sim, quando você primeiro separou o joio do trigo, prestou atenção naquela pergunta que o contribuinte fez, se colocando, se vendo como fiscal naquela situação, porque é importante você se imaginar nessa situação, não é? Quem se vê como candidato, candidato é, candidato será, não é? Mas quando você se vê como fiscal e começa a enxergar a prova discursiva como uma possibilidade de se comportar como um auditor fiscal, como um analista tributário, você já começa a se colocar dentro da Receita Federal de uma forma muito natural. Então, o que acontece? Você prestou atenção na pergunta do contribuinte, tá perguntando isso aqui não, mas isso não está na Constituição. Ele fala, olha, primeiro a gente tem que observar que a CID, não é sim prevista na Constituição, tudo bem? Já a CID Combustíveis, ela é regulamentada pela 10.336. Aí você prepara o terreno, tá? E aí vem, ó, nos termos da CF/88, a CID é um tributo de competência exclusivo da União, de natureza extrafiscal, de arrecadação vinculada, ou seja, aquele que é cobrado, tá vendo? Olha a parentização, gente.
aquele que é cobrado mediante prestação de atividade pública para os contribuintes. Olha, ou seja, explicando a coisa melhor. Vocês vão notar que prova discursiva é muito reiterativa, não é? Existem padrões, por exemplo, de resposta da FGV que são padrões muito sequinhos. O examinador fica com preguiça e joga aquilo ali, porque padrão não é discursiva, tá, pessoal? Às vezes o aluno fica, eu quero padrão de resposta. Eu falo, olha, é uma viagem, tá certo? É uma viagem. Tá pedindo a coisa errada. Porque padrão não é resposta. Padrão é uma mera orientação ali para o aluno poder, não é? Entrar com recurso, ter um pouco mais de clareza em relação se ele quiser recorrer, para orientar o corretor, para isso serve o padrão. Agora, existem padrões que são interessantes, que o examinador resolve realmente criar uma resposta, e isso acontece também com a FGV em alguns concursos, não são em todos, porque ela é mais econômica. Você vai ver que às vezes é muito reiterativo mesmo. E aí o aluno fala, mas eu já respondi, e eles queriam mais. Isso então lá no Sebrasp, gente, era uma festa de padrões meramente reiterativos, porque a discursiva é assim, aquilo se reitera, 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 tá certo? FCC é a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Nos termos da CF/88, a CID é um tributo, aí você explicou a competência deste tributo, a natureza deste tributo, não é? Resolveu explicar melhor que é uma intervenção estatal no setor econômico em face de algum desequilíbrio, tá certo? Aí você vê, ó, a CID comum, perdão. A CID combustíveis em especial, né, porque você criou aqui, olha, tem uma coisa na discussão que chama paralelismo. Se aqui você falou da CID de um modo geral, falou onde ela está na lei, né, na Constituição, e aqui você falou da CID combustíveis aqui, pelo princípio do paralelismo, você traça mais duas retas. Então aqui tem CID, aqui tem CID combustíveis, você volta a CID e depois volta a CID combustíveis, tá? Para você fazer o paralelismo discursivo, que é importante para a fluência, é uma das características da fluência. Então aqui vem, ó, a CID combustíveis em especial está relacionada às atividades de importação, de comercialização de petróleo, seus derivados de gás natural, etc. Pronto. Nos termos da Lei 10.336, né, que você vai aprofundar ela mesmo, são contribuintes da CID, né, o produtor, o formulador e vai embora. Por quê? Júnior, o que está falando aí? Aqui só pediu para falar sobre a previsão constitucional da extrafiscalidade da CID combustíveis e sua relação com o meio ambiente. Você deixou claro. O que é previsto é a contribuição de um modo geral. Já a CID está na norma. Então agora você vai falar da CID dentro da norma. E aí você veio falando, não é? E tal. Aí chega aqui, ó, no âmbito da extrafiscalidade, depois que você apresentou todo o tributo, e existe um ritual, tá, gente, para apresentar o tributo, certo? Qual que é o teu ritual para o tributo? Ó, primeiro, né, vamos dizer assim, o conceito do tributo, por isso que a gente foi lá na CID primeiro, depois a competência, tá certo? Depois você pode observar, né, falar sobre a incidência desse tributo ou o fato gerador dele, tá? O fato gerador, incidência, e depois você entra nos contribuintes. Por quê? Porque o código, ele segue essa sistemática, tá? Toda vez que a gente vai criar uma minuta de código, tem toda uma sistematização. Então, é assim que se pensa. E aí você vem, ó, no âmbito da sua finalidade extrafiscal, que é isso que a banca quer, ela quer que você fale de meio ambiente, então você vai sair de todo o processo fiscalizatório e ingressar, sim, agora sim, né, nessa parte. A CID combustíveis está relacionada ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Sempre uma explicação, tá? Visto que é instrumento de cumprimento do rol dos princípios constitucionais da ordem econômica, a qual valoriza, sobretudo, o princípio da defesa do meio ambiente. Perceba que, quando você vai falar da CID combustíveis em relação à proteção ao meio ambiente, você só tem um dispositivo na lei, praticamente falando daquilo, tá? Na própria 10.336. Mas você tem que gerar texto. Então, o teu concorrente já esgotou essa resposta muito rápido. Já errou, já caiu na pegadinha da Constituição, deu resposta rápida e não entende o raciocínio da banca, não é só o raciocínio da banca, mas o próprio raciocínio do concurso público. Primeiro você conserta aquilo que a banca criou, aquela salada mista para você, tem que consertar quando ela cria. Ali não dá para ser muito objetivo, tá, pessoal?
Então você faz todo um rearranjo da casa, organiza. Depois você vai seguir o ritual, porque primeiro vem a tributação. Já que a banca desorganizou, você tem que organizar o discurso. Então vem todo o ritual da caracterização daquele tributo. Depois, sim, vai entrar na extrafiscalidade. Poxa, a extrafiscalidade é um fator secundário da tributação. Então você vai entrar agora na extrafiscalidade, já aí sim, de forma eficiente, associando a pergunta que foi feita, tá? A pergunta se fez, pediu para relacionar a CID combustíveis à questão da proteção ao meio ambiente. Então aqui foi feito isso, tá bom? Ah, mas Júnior, também tem outras finalidades dessa CID combustíveis. Então você vai colocar acréscimo. Olha aqui o ponto de coesão para dar fluência. Né? Indica que você paralisou o discurso para terminar. E aí você trouxe aqui os outros elementos, né, de finalidade deste tributo. Uma das finalidades é financiar projetos, não é, na área ambiental. Tranquilo? Um detalhe muito importante, vocês podem ver que a gente insiste muito aqui em colocar a Constituição no jogo. Por quê? Porque é a querida da FGV. Muitas vezes as pessoas não passam em concurso na FGV porque não sabem disso. Né? Eu me lembro uma vez um aluno chorou pra caramba no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, porque ele responde tudo corretamente, mas ele responde tudo de acordo com a Lei de Execução Penal. Tá certo? Ele não respondeu de acordo com a Constituição. Ah, mas a banca não pediu, Júnior. Pois é, mas a gente vai lá gravar a aula, faz o vídeo, aí você entra no curso, não assiste a aula direito, não faz nenhuma discursiva, chega na última semana quer fazer uma discursiva só para ter uma coisa corrigida, se você se auto-engana, né, que é isso que acontece, na última semana todo mundo corre contra o tempo e não funciona, tá, já vou avisar, não vai funcionar muito pouco, tá certo? A gente aqui vai trabalhar normalmente, né? Mas você tem que saber se organizar ali dentro, fazendo as coisas conforme, né, você vai crescendo, o curso vai crescendo e você vai apontando essa possibilidade, tá? Então tenha essa questão muito assim viva na sua cabeça. E vai estudando, vai estudando. E sempre, mesmo que você não esteja fazendo discursivas, você tem sempre que estudar com essa organização mental da discursiva. Aí a banca, vamos lá, mais uma provocação. Aqui já deram praticamente 30 linhas, tá certo? Mas eu vou avançar um pouquinho por questões apenas de aproveitar o tempo do vídeo, tá? Pra quem prestigia aqui meu canal e tal, e me acompanha. E aí meu canal nem remunerado não tem nem vergonha de falar, que não dá tempo de mexer com nada. Vamos lá. Possibilidade de instituição de um imposto ambiental por parte do Estado. Aí a banca vem dar essa tacada. Para que ela trouxe isso? Para te cobrar alguma coisa muito nova? Não. É para você trabalhar com princípio, uma banca super principiológica, não é? Possibilidade de instituir tributo. Aí, olha, lembra da sistemática, né? Um conceito, mas o tributo não existe, então não tem um conceito. Competência, tá certo? Competência. Mas como o tributo ainda não existe, não dá para você pensar ainda, não é? Vamos dizer assim, num fato gerador para esse tributo ainda. Então o que você vai fazer? Você vai lá nos princípios, que quando a gente não tem conteúdo para alguma coisa dentro, gente, do nosso arcabouço normativo, né, do nosso conjunto de normas, o que a gente faz? A gente tem que ir lá para a parte de princípios, de qualquer assunto, tá bom? Então vamos lá, ó. Por fim, ainda em sede de proteção ao meio ambiente, ó, isso aqui é coerência, tá? Você tá puxando um assunto e continuando, coerência e coesão, não é? Convém frisar que o Estado pode optar pela instituição de um imposto verde. Sim. Aí você vai falar tudo que você sabe que é o basicão. Este pode ser criado por meio de competência residual atribuída à União, por força do artigo 154 da CF/88. Olha que bonitinho. Em outros termos, coesão. Isso quer dizer que, além dos impostos já existentes no texto constitucional, a criação de outro imposto só pode ocorrer por competência da União, respeitado o princípio da legalidade, certo? O princípio da não cumulatividade, né? E as demais limitações ao poder de tributar. E aí você pode colocar um monte de coisa aqui na parentização para você esclarecer. Entendeu? Gente, o que eu comentei aqui não é tudo, mas já, olha, ajuda pra caramba. Fez de acordo com isso aqui, vai ser difícil você ficar fora da Receita Federal. É claro que sempre há mais assuntos, né? Há sempre desafios, mas isso aqui já te joga muita luz, mas muita luz mesmo, para você ser aprovado, tá? Então fica aí para vocês, fiz no final do ano, né, no último mês do ano, presente de Natal,
essa dica na discursiva, tá bom?